Nós vamos agora conversar com o Dr. Fabiano Fonseca, que é ortopedista, especialista em cirurgia da coluna, sobre os cuidados com a postura e a coluna. Como é que está a sua coluna aí, hein? Vamos perguntar aqui para ele. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, ao nosso programa. Muito obrigado. Doutor, quais são os principais problemas que as pessoas mais reclamam quando se trata do assunto de dores na coluna, hein? Então, os principais problemas, né, que a gente vê no dia a dia, no nosso consultório, a primeira procura é por causa das dores lombares e cervicais. Tá. Né? As dores lombares e cervicais muitas vezes são causadas por uma postura inadequada, por uma falta de uma atividade física correta, pela nossa postura de trabalho do dia a dia, né? E cargas excessivas nos trabalhos também. Tá. Né? Hoje a gente vê aí que uma mudança, né, na sociedade, cada vez mais digital, os trabalhos hoje em dia são, a gente utiliza cada vez mais computadores, né? E esses cuidados com as posturas, principalmente na hora de trabalhar, que a gente fica muitas horas na mesma posição, isso daí causa uma sobrecarga muito grande sobre a coluna. E o trabalho do dia a dia não deixa muitas pessoas fazerem atividades físicas de maneira correta. Né? Então, essa sobrecarga sobre a coluna causa uma dor, né? Uma dor crônica na maioria das pessoas. Doutor Fabiano, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi uma matéria na televisão falando sobre este assunto. Eu vou virar aqui, Oséias, ó, filma eu aqui com uma das câmeras aqui de lado, assim, ó. Tem pessoas... a maior parte das pessoas tem o bendito do celular. E elas andam assim, olhando para baixo. E essa matéria dizia que esta parte aqui da coluna, ela acaba ficando, por conta de você estar sempre olhando nesta posição, acaba trazendo doenças, principalmente posturais, com relação a essa posição. Isso é real ou é mito? Isso é real, né? A gente tem estudado mais recentemente esses desvios posturais, né? Eles vieram junto com a tecnologia. Essa tecnologia que não existia no passado. No caso, o telefone. O telefone, também. O celular, o tablet, né? O celular que todo mundo, hoje em dia, tem um. Né? E a gente usa o celular, hoje, os estudos dizem que o uso do celular fica em torno de 2 a 4 horas por dia, por pessoa. Isso, E essa postura viciada, e a gente ficar olhando para baixo, causa uma sobrecarga muito grande na coluna. Se a gente for pensar em fisiologia, a coluna tem uma curvatura, que é natural. A gente tem uma curvatura tipo S, que a gente chama de lordose na região cervical, né? Uma cifose na dorsal e a outra lordose na região lombar. Quando a gente vai adquirir essa atitude viciada de ficar muitas horas olhando para baixo, a gente tem a sobrecarga na região dos discos da coluna e na articulação dela. E com o passar do tempo, isso ao longo dos anos, os novos estudos estão dizendo que isso daí está tendo uma sobrecarga exagerada nessas articulações. E com isso vem as doenças degenerativas da coluna. Tá. Que é doenças causadas pelo mau uso. Pelo mau uso da coluna. Da coluna. É isso. O que a gente poderia falar, por exemplo, para aquelas pessoas que costumam usar esse termo, coluna travada? Minha coluna travou. O que é exatamente a coluna travada? Então, a coluna travada é uma dor, né? Uma dor muito intensa, onde qualquer movimento ele vai ter pontos gatilhos na coluna onde tem muita dor. Tá. Então, por exemplo, assim, se eu tive uma postura viciada, uma postura errada e fiquei travado, entre aspas, quer dizer que aquela musculatura está muito dolorida, está sobrecarregada. E esse travamento, se a gente fizer qualquer tipo de movimento, vai piorar a dor. Por isso que muitas pessoas falam assim, olha, fiquei nessa posição e se eu me movimentar, piora a dor. Então eu tenho de ficar quietinho, tomar algum tipo de medicamento para poder tirar esse tipo de dor e com o passar do tempo vai aliviando esses sintomas. Então, mas assim, quem tem problemas, por exemplo, nesse sentido, consegue reverter esse quadro? Então, ou é somente paliativo? Nós estamos falando de sintomas. Sintomas, né? Isso. Sintomas é o quadro clínico de dor. Né? E nós não estamos pensando em patologia. Tá. A coluna pode travar sem você ter uma lesão na coluna. Tá. Entendeu? Isso daí nós estamos falando de dores musculares.
e ligamentares. Quando nós estamos falando de lesões no disco, na articulação da coluna, que é lesão estrutural, as lesões estruturais da coluna não são reversíveis. Elas são doenças degenerativas que elas vão se cronificando e evoluindo com o passar do tempo. Entendi. Né? O sintoma de travamento é um alerta que a gente tem, onde a gente está utilizando a coluna de maneira errada. E se nós tivermos esses sintomas durante muito tempo ou várias vezes, isso daí está alertando o nosso corpo que nós devemos tomar cuidado para não deixar isso aí piorar e se cronificar. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vou fazer a pergunta, tá? Uhum. É correto a gente estralar a coluna? De jeito nenhum. As pessoas que costumam ter o hábito, né, de estralar, a gente está sobrecarregando mais ainda aquela articulação da coluna. Tá. Se as pessoas que têm uma sensação do dia inteiro precisar estalar a coluna para sentir um alívio, quer dizer o quê? Quer dizer que a musculatura não está trabalhando corretamente, a sua postura não está correta e falta fazer pequenos ajustes na rotina do dia a dia para evitar de ter essa sensação. Mas por que dá esse alívio? Qual que é... Normalmente esse alívio é às custas de alongamento da região ligamentar e muscular da coluna. Quer dizer, quando a pessoa estrala a coluna, na verdade, ela está esticando Está o esticando músculo. isso, a parte de ligamento e músculo da coluna. Tá. Então, às vezes, por dois. exemplo, um pilates, um exercício diferenciado, um exercício de alongamento, por exemplo, poderia resolver. Isso, vai resolver, porque a gente dando estabilidade para a coluna, algumas regiões são mais móveis que outras. Tá. Né? Então, a gente sempre trabalha no sentido de dar mais estabilidade. A estabilidade é às custas da parte muscular e da parte ligamentar. A musculatura mais importante da coluna não é a que está externamente, é a musculatura interna. Quando a gente busca estabilidade, nós queremos que os ligamentos, a articulação dela não está sobrecarregada, porque os músculos estão trabalhando de uma maneira efetiva. E para se trabalhar de maneira efetiva, essa sensação de estalar, para poder tirar essa dor, ela não vai acontecer, porque a musculatura interna vai estar trabalhando perfeitamente. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? Aqui a gente privilegia você, a nossa audiência, que sempre acompanha o nosso Tribuna. 95033-6870. Boa noite, Fábio. Doutor, eu sinto uma dormência na altura do rim esquerdo. Isso pode ser a coluna? Embora eu tenha feito um ultrassom do rim e acusou um cálculo renal. É a Angélica, do Rio de Janeiro, que está perguntando. Então, as maiores procuras, né, de atendimento médico são em questão de dores lombares. Tem alguns diagnósticos diferenciais, que a gente principalmente tem que levar em consideração os problemas renais, que são os cálculos, as pedras nos rins. Né? Um médico consegue identificar facilmente se a dor ela vem do problema renal ou se é uma dor puramente lombar. Né? As dores lombares, os problemas de coluna, normalmente não evoluem com uma dormência, uma parestesia nessa região. Né? Porque a dor do rim, ocasionada pelo cálculo, pela pedra, ela é uma dor um pouco mais lateral e não de característica mecânica. O que a gente fala mecânica é quando a movimentação piora esse tipo de dor. Né? E então, a gente consegue diagnosticar essa dor lombar, né, que ela é piorada com alguns tipos de movimento e não evoluindo principalmente com uma dormência, uma parestesia. Né? É uma dor mais específica da região. Há muita confusão nesse sentido, Muito. Doutor? Muitas pessoas que confundem as dores? Eu vejo isso daí rotineiramente. Rotineiramente. Muitas pessoas que tratavam erroneamente de problemas renais, porque existem cálculos pequenos que podem causar um pouquinho de dor, mas tinham hérnias extremamente volumosas, hérnias de disco, principalmente na região lombar, e foram tratadas durante muito tempo de maneira errada, porque não tiveram esse diagnóstico precoce. Algo que às vezes que a gente vê que conseguia tratar de uma maneira bem fácil, né, quando a doença da coluna a gente consegue tratar de uma maneira
muito mais rápido e eficaz quando ela é diagnosticada no princípio, no começo. Ah, entendi. Entendeu? E às vezes algumas pessoas são tratadas erroneamente durante longos períodos. E aquela dor não passa, não passa, não passa. Depois elas vão procurar outras opiniões. Daí a gente começa a diagnosticar que existia sim uma cálculo, uma pedra no rim, mas era um volume, uma pedra tão pequena que não era aquela dor. A dor vinha de problemas na coluna mesmo. Quer ver só como há confusões mesmo? Olha, boa noite, Fábio. Doutor Fabiano, meu nome é Elaine, eu sou de Sorriso, Mato Grosso. Eu tenho uma dor na perna e só quando eu me sento. Na hora de levantar é muito ruim. Ela vem das costas, essa dor, mas dói apenas uma das pernas. Pode ser algum tipo de patologia na coluna? Sim. Principalmente, o principal diagnóstico que nós temos aí para ela pode ser uma hérnia de disco. A hérnia de disco, dependente da localização que ela se encontra, ela pode doer um lado ou outro. Tá? Porque assim, nós temos o canal da medula e da medula sai uma raiz, que se for na região lombar, forma um nervo ciático. Pode ser do lado direito ou esquerdo. Se estiver acometendo, por exemplo, a raiz do nervo do lado direito, só vai doer a perna direita. Não vai sentir, não vai ter nenhum tipo de sintoma do lado oposto. Então, assim, os problemas mais comuns que a gente encontra são as hérnias discais. Eu tinha uma pergunta aqui justamente sobre isso, mas há um relacionamento direto, então, entre a dor lombar ou a dor de coluna e o ciático? Sim. Por quê? Porque assim, o nervo ciático, a gente chama de raiz, né? Ela sai da coluna, ela vai para a região posterior do glúteo e desce para a perna inteira. Para você ter um problema de nervo, a gente tem de ter uma patologia na coluna. Né? Existem algumas outras patologias que causam alguns diagnósticos diferenciais para, a gente fala radiculopatia, que é essa dor de nervo ciático. Por exemplo, síndrome de piriforme, algumas lesões na região do glúteo pode simular essa dor. Mas o principal diagnóstico é hérnia discal, que são as doenças degenerativas do disco. Entendi. E essas doenças degenerativas discais, elas estão associadas principalmente à postura que a gente leva e à qualidade de vida que a gente tem. Daí cai naquilo lá que a gente estava conversando lá no princípio. Os problemas posturais, né, que muita gente negligencia pela correria do dia a dia, o celular, o modo que a gente está olhando o celular, muita gente fica horas com o telefone na orelha. Encostando. Encostando. Eu tenho uma pergunta a respeito disso, olha só. Doutor Fabiano, eu sinto muitas dores no quadril. Olha só que interessante. Tem horas que as pernas param de responder e travam a ponto de eu cair. E eu tenho o ombro deslocado, o direito, principalmente. Fiz ressonância do ombro e deu esse diagnóstico. Quando está doendo muito, começa até a queimar. O que eu devo fazer? Então, É o Lauro de Freitas, da Bahia, que está perguntando. Então, essa pergunta do Lauro, ele, pelo que eu pude entender rapidamente aí, ele tem dois problemas. E um problema no ombro e outro problema é na região do quadril, que pode ser ocasionado pela coluna. Um problema normalmente não está relacionado com o outro. Ah, entendi. Tá? Tá. Um pode ser uma lesão por esforço ou na região do ombro, e as lesões de coluna, elas podem irradiar com dor na região do quadril. Por isso que eu estava comentando que esses diagnósticos têm de ser feitos de uma maneira exata e precocemente para não ser tratados de maneiras errôneas. Porque a gente está acostumado a ver pacientes com problemas de coluna serem demorados os diagnósticos ou serem tratados com patologias de quadril e vice-versa. Então, o diagnóstico feito pelo médico especialista, precocemente, é a maneira melhor da gente poder tratar isso daí. Temos 1 minuto de programa, vou fazer uma última pergunta. Fábio, por favor, pergunte ao Dr. Fabiano qual o melhor tratamento para artrose na coluna. Então, o melhor tratamento, a gente sempre busca o tratamento conservador. Tratamento conservador é aquele que é baseado em quê? Em mudança do estilo de vida.
Mudar o estilo de vida, ele é fazer exercício diariamente, fortalecimentos, alongamentos. A artrose na coluna é resultado de uma sobrecarga crônica, uma lesão que vem se formando ao longo dos anos. E para melhorar essa artrose na coluna, nós devemos fazer exercícios físicos que tiram essa sobrecarga nessa articulação. E o exercício com a musculatura forte e estável tira essa dor. Doutor Fabiano Fonseca, obrigado pela sua Eu que presença agradeço. nessa noite aqui no nosso Tribuna, viu? Foi muito bom, muito obrigado.